Todo jogo é importante, todo jogo tem a sua importância, mas um clássico, ele tem o poder de determinar os rumos de uma equipe dentro de uma temporada, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, seguir a nossa página no Instagram, @camisa3oficial, para que vocês possam continuar nos ajudando a fazer com que o canal cresça cada vez mais, para que nós possamos continuar levar o Santos adiante, rapaziada. Seguinte, o Santos enfrenta o São Paulo no Morumbi e esse jogo ele pode ser extremamente preponderante para ambas as equipes dentro do Campeonato Brasileiro. Não só por parte do Santos, mas por parte do São Paulo também. Porque o São Paulo ele não venceu nas primeiras 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, vem de 4 empates, e o trabalho do Zubeldia vem sendo extremamente questionado à frente do comando técnico do São Paulo. Então, uma derrota no Morumbi hoje para o Santos, amém, pode determinar a demissão do Zubeldia do cargo de técnico do São Paulo. Mas por que pode ser tão preponderante para o Santos? É bom nós lembrarmos que o Santos até agora na temporada, ele enfrentou 9 vezes equipes que disputam a Série A. Dessas 9 oportunidades, o Santos só venceu em 2, dentro da Vila Belmiro, que foi o São Paulo, pela fase classificatória do Campeonato Paulista, venceu por 3-1 de virada. De fato, foi um jogo bom do Santos, mas o Santos não conseguiu repetir as boas atuações nos jogos seguintes, aquela boa atuação nos jogos seguintes, e venceu o Atlético Mineiro na Vila, jogando bem, depois de uma sequência de jogos ruins. Mas esse jogo pode ser preponderante para o Santos porque um clássico, ele tem o poder de mudar uma equipe. Um clássico, de fato, ele tem o poder de elevar a moral de uma equipe. Um clássico, ele tem o poder de elevar a moral dos jogadores e fazer com que o time que ganha o clássico, ele se transforme para o restante da temporada. E aí eu gosto de citar um exemplo dentro desse assunto, que é o Corinthians. E por que eu estou falando do Corinthians? O Corinthians em 2011 ele é eliminado pelo Tolima, pela fase... pela pré-Libertadores em 2011, ele é eliminado pelo Tolima, numa quarta-feira, e aí no domingo seguinte ele já enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Paulista no Pacaembu com o mando do Palmeiras, e o Corinthians vence o Palmeiras. E dali o Corinthians consegue rumar a final do Campeonato Paulista e depois segue para ser campeão brasileiro. Então, aquele clássico entre Corinthians e Palmeiras, ele foi extremamente preponderante para a temporada do Corinthians. E o clássico de hoje no Morumbi, eu tenho certeza absoluta que pode ser preponderante para a temporada do Santos. Porque vencer um rival e vencer um rival fora de casa significa muito para um time como o Santos, que vinha de resultados muito ruins, vence um adversário muito forte dentro de casa, que é o Atlético Mineiro, da maneira como venceu, e pode dar sequência a esse bom momento vencendo um rival fora de casa. Então, assim, o Santos, ele nos últimos anos, ele tem um retrospecto até que legal contra o São Paulo no Morumbi. No último encontro entre Santos e São Paulo no Morumbi, o Santos venceu pelo Campeonato Paulista de 2024, um gol do Morelos de pênalti, enfim. Então esse jogo de hoje ele pode ser extremamente preponderante para o Santos. Ele pode, de fato, confirmar que o Santos tem uma equipe para brigar na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Não estou falando brigar por títulos, mas o jogo de hoje pode determinar, pode significar uma virada de chave para o Santos e pode fazer com que esse time do Santos demonstre que ele pode sim ir na casa de um adversário muito forte, a exemplo São Paulo, e vencer o jogo. A ver como o Santos vai se portar nesse jogo, mas isso nós vamos falar um pouco mais à frente. O São Paulo vem desfalcado, vem sem Lucas, vem sem Calleri e vem sem Oscar, o que é uma boa notícia para o Santos. Eu, particularmente, prefiro vencer o meu rival com os principais jogadores dele em campo, para depois não ter aquela desculpinha, mas o Santos venceu o São Paulo sem Oscar, sem Lucas e sem Calleri. Paciência. Tenho certeza que os jogadores que vestirem a camisa do São Paulo hoje vão dar o seu máximo e vai ser o São Paulo que vai estar em campo. Mas para o Santos significa muito não ter Lucas, Oscar e Calleri em campo, porque pode tornar o jogo, entre aspas, um pouco mais acessível. Eu não estou aqui dizendo que a equipe do Santos é ruim, que o Santos precisa contar com desfalques para vencer o jogo, não. Mas querendo ou não, gente, nós estamos falando de 3 jogadores extra classe. Então, para o Santos, pode significar, entre aspas, um jogo mais tranquilo, um jogo mais palpável.
o César Sampaio ele vai mandar a campo a mesma equipe que venceu o Atlético Mineiro na quarta-feira. Vai bancar o Léo Godoy, que contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro não fez nada na parte ofensiva, mas na parte defensiva não comprometeu. Vai bancar o Guilherme, e hoje, pro jogo de hoje, eu acho que bancar o Guilherme é uma boa. Acho que bancar o Guilherme nesse jogo faz sentido, porque nós já falamos aqui, o Guilherme ele não vem entregando ofensivamente, mas defensivamente ele vem ajudando bastante. Então você ter um jogador que saiba recompor como o Guilherme recompõe, jogando fora de casa contra um forte adversário, é uma boa você ter um jogador desse porte, é uma boa você ter um jogador que faça muito bem essa função, e o Guilherme sabe fazer isso. Então, o Santos vem com a mesma formação, Barreal na direita, Guilherme na esquerda, Tiquinho centralizado. O meio de campo do Santos vai ser o mesmo, com Schmidt, com Barreal, e aí a única mudança é o Roleiser no lugar do Neymar. O Roleiser ele entra no lugar do Neymar ao decorrer do jogo contra o Atlético Mineiro. Então, é praticamente a mesma equipe que enfrentou o Atlético Mineiro que vai a campo contra o São Paulo. Não acho que o Santos vai ter uma postura tão agressiva em relação a marcar em linhas altas. Eu acho que o Santos vai repetir o mesmo modelo que fez contra o Atlético Mineiro, jogando dentro de casa, só que fora de casa. Então, acho que o Santos vai esperar o São Paulo um pouco mais, o Santos vai jogar um pouco mais postado, e isso não significa que o Santos vai colocar a bunda lá atrás e vai só se defender. Eu acho que o Santos vai procurar fazer um jogo mais compacto, o Santos vai procurar jogar com as linhas mais juntas para se defender melhor, como fez contra o Atlético Mineiro, e aí sair nos contra-ataques. Obviamente que quando o Santos tiver a bola, o Santos vai ter que sair para o jogo, o Santos vai ter que sair para jogar. E aí entra aquela questão que eu falei no pré-jogo contra o Fluminense, de que me preocupa o Roleiser de meia. Não porque o Roleiser é um jogador ruim, não porque o Roleiser não tenha técnica, não porque o Roleiser ele seja um jogador que deixa a desejar, mas porque o Roleiser ele não é meia. E eu tô repetindo isso aqui mais uma vez, né? Não porque o Roleiser não tem a técnica, mas é porque o Roleiser não é meia. Porque o Roleiser ele não tem os cacuetes necessários para jogar de meia. Hoje ele pode arrebentar no jogo contra o São Paulo. Quero que ele queime a minha língua mesmo, que eu chegue aqui e diga, poxa, o Roleiser arrebentou contra o São Paulo jogando de meia. Mas, novamente, o Roleiser ele vai ter que ser um jogador preponderante no meio de campo do Santos. A bola vai ter que passar demais no pé do Roleiser para que ele consiga armar o time do Santos. A única diferença em relação ao jogo contra o Fluminense é que no jogo contra o Fluminense, na semana passada, o Roleiser ele foi o meia sozinho, ele foi um meia solitário do Santos. Ele foi o único meia de criação do Santos. No jogo contra o São Paulo, ele já vai ter a ajuda, ele já vai ter o auxílio do Gabriel Bontempo, que é um jogador assim que vem jogando muito bem, tem um QI de futebol muito grande. O Gabriel Bontempo, eu já falei aqui, que ele dá 4, 5, 6 passos à frente do João Schmidt e vira o meia pela direita. Então o Roleiser com certeza vai ter o auxílio do Gabriel Bontempo, que pode ser uma ajuda para ele, a ver como os dois vão se conversar dentro do campo, vão se importar dentro do campo. Desculpa. Eu acho que pro jogo de hoje contra o São Paulo, faz bem mais sentido, e faz sentido, obviamente, o César Sampaio manter a forma com que o Santos jogou contra o Atlético Mineiro. Um pouco mais postado, com as linhas juntas, sem marcar pressão. Acho que pode até acontecer de marcar pressão, mas em alguns momentos determinados do jogo. Então, assim, faz sentido o César Sampaio mandar a mesma equipe e mandar o Santos a campo jogando da mesma maneira como jogou contra o Atlético Mineiro. E faz muito sentido também, para o jogo de hoje contra o São Paulo, o César Sampaio pedir para a equipe fazer o mesmo que fez contra o Atlético Mineiro. Bola no Tiquinho, para o Tiquinho segurar, para dar um fôlego para a equipe do Santos sair de trás e para conseguir associar com os homens de meia, com o Roleiser, com o Gabriel Bontempo, para o Santos conseguir contra-atacar o São Paulo com qualidade. Então, com certeza, o Santos vai marcar o São Paulo em linhas um pouco mais baixas, vai marcar o São Paulo de uma forma um pouco mais compacta e vai tentar sair nos contra-ataques com o Guilherme, com o Barreal, com o Bontempo. Aliás, o Santos no jogo contra o Atlético Mineiro deixou de ser um time penso. O Barreal fez com que o Santos não fosse um time tão penso, muito porque o Santos tinha que contar com as subidas do Léo Godoy, do JP Chiramão quando era titular. Esses jogadores quando sobem, eles não conseguem auxiliar quem joga por aquele lado.
Junto com isso, alinhado a isso, o fato do Caixinha apostar em jogadores que não poderiam ser os ponteiros do Santos, enfim. Então o Barreal fez com que o Santos deixasse de ser um time penso. Associou muito bem com o Gabriel Bom Tempo jogando pela direita, foi assim que saiu o segundo gol do Santos, e o Santos deixou de ser um time penso, deixou de ser aquele time que só criava pela direita. Acho que o único cuidado que o Santos precisa ter nesse jogo contra o São Paulo é se defender demais. O Santos não pode se defender demais, se dar ao luxo de só defender. O Santos precisa se defender bem, como fez contra o Atlético Mineiro, e precisa sair nos contra-ataques. O Santos até teve algumas situações contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, umas 2, 3 situações, mas foi muito pouco para quem se propôs jogar se defendendo praticamente o segundo tempo inteiro. Então o Santos precisa muito bem fechar as linhas, fechar os seus espaços e precisa muito bem contra-atacar. A estratégia do Santos ela precisa ser certeira para vencer o jogo contra o São Paulo no Morumbi. A estratégia do Santos ela precisa dar certo. Com certeza, como eu falei, o César Sampaio ele vai adotar a mesma postura que adotou contra o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo. Os pontas espetados na hora do contra-ataque, o Tiquinho segurando, vindo até o meio de campo para segurar a bola, distribuir essa bola para que o Santos possa sair de trás, possa respirar. E para isso acontecer, vai ter que contar muito com o auxílio do Roleiser e do Gabriel Bom Tempo saindo de trás. Sendo esses jogadores que recebem do Tiquinho e já ligam os pontas do Santos, os laterais do Santos. Mas ao todo, com certeza, vai ser um jogo muito difícil para o time do Santos, vai ser um jogo extremamente complicado. Enfrentar o São Paulo no Morumbi não é fácil, com certeza o São Paulo vai vir pressionado para esse jogo, para finalmente conseguir vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Mas a expectativa é de um bom jogo do Santos. Acho que o Santos pode performar bem contra o São Paulo. Acho que o Santos pode fazer um bom jogo contra o São Paulo e finalmente demonstrar as suas credenciais contra grandes clubes, principalmente jogando fora de casa. Mas a ver como vai ser o clássico, a ver como o Santos vai se portar. Espero que eu possa voltar aqui mais tarde, no próximo vídeo, no pós-jogo, com uma vitória do Santos, e o Santos vencendo bem, desempenhando bem e fazendo seu papel contra o São Paulo fora de casa, fechou? Mais uma vez quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, seguir a nossa página no Instagram, @camisa3oficial. Fechou, rapaziada? Valeu, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.